né? A Isso, luta de classes. foi bom o senhor ter falado disso, porque é libertação do quê? Do É quê? libertação do quê que eles pregam? Exatamente. Primeiro, eu acho errado chamar de teologia, porque de teologia não tem nada. É uma Exato. ideologia, certo? É uma ideologia. E depois vem de libertação. Mas liberta o quê? Cristo, ele é libertador? Sim ou não? Sim. Ele nos liberta do pecado, das amarras de Satanás. Cristo morreu na cruz para nossa salvação, para nos libertar do pecado. Então, existe uma libertação em Cristo? Sim. É a libertação do demônio, das garras do demônio. Agora, essa libertação que eles pregam é a libertação do opressor. Então, você é um pobre, oprimido, e você precisa se libertar do opressor. Você precisa se libertar do sistema, né? Do sistema capitalista. E para isso você vai pegar em armas, embora eles muitas vezes falem contra armas, né? São mais uma das contradições deles. Você vai pegar em armas para você lutar fisicamente contra esses seus opressores, contra os patrões, contra as pessoas que detêm poder, dinheiro, né? Os empresários, enfim. É a Então luta de eles vão classes, criar né? exatamente essa luta de classes. Eles vão criar uma divisão dentro da igreja. Tanto é que a igreja ela usa muito a expressão povo de Deus, né? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus somos todos nós católicos batizados, né? Porque você sabe que muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, olha só, o importante é acreditar em alguma coisa, não precisa ser católico. O importante é você ter fé, não importa se você tem fé no budismo, no espiritismo, no hinduísmo, na macumba, o importante é você acreditar em algo, porque afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Não, nós não somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus nós somos a partir do batismo. Antes do batismo nós somos criaturas, certo? Todos nós somos criaturas e nascemos com o pecado original. A partir do batismo, que nós somos remidos do pecado original, nós somos incorporados a Cristo cabeça. Né? Então, nós vamos fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, quando nós passamos a incorporar, a fazer parte da Santa Igreja Católica, aí sim nós somos filhos de Deus. Então, o povo de Deus é a Igreja Católica. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo hebraico, né? Eram os judeus. Isso era uma prefiguração da igreja que estava por vir, certo? Então, o povo de Deus, quando a gente fala que é toda a igreja católica, é com toda a sua hierarquia. Nós, fiéis leigos, né? E os sacerdotes, né? Os diáconos, os padres, os bispos, os cardeais e o Santo Padre o Papa. Agora, como é que a teologia da libertação vê isso? O povo de Deus são só os pobres. Só os pobres. Os outros não são povo de Deus. Então, quando eles falam do povo de Deus, você pode pegar aquele folhetinho o domingo, né, que tem na Missa Nova, que é repleto de teologia da libertação, aquele folhetinho, e ele sempre que ele vai se referir ao povo de Deus, é o pobre, o oprimido. E agora a coisa está ficando cada vez pior, né? Porque agora é natureza, né? Essa questão de defender a natureza e tal. O Leonardo Boff, ele disse que o homem, ele é um câncer para o planeta, certo? Então que nós deveríamos deixar de existir para que o planeta sobrevivesse, porque nós estamos fazendo mal para o planeta. Olha, isso não é católico. Isso não é católico. Deus criou todas as coisas e nos deu todas as Para nós, coisas. né? Né? Criou para nós, exatamente. Criou porque ele é bom, né? E ele nos deu todas as coisas para que nós cuidássemos delas, para que nós tratássemos bem. A gente não está aí falando que tem que destruir tudo, não é isso? Nós temos que cuidar da natureza, sim. Somos franciscanos, acreditamos muito nisso. Mas primeiro o homem. Primeiro o homem, depois o planeta. E eles invertem, né? Primeiro o planeta, depois o homem. E agora eles vêm com essas outras ideologias, né? Ideologia de gênero, o LGTBXYZ, não sei que letra, né? Por quê? Porque eles vêm com essa ideia de defender as minorias, né? Então, negros, homossexuais, indígenas, natureza, etc., etc., fazem tudo parte do povo de Deus. A gente vê claramente a linha marxista, né? Porque exatamente. É a briga, a luta de classes, né?
rico É contra o isso pobre, mesmo. o patrão contra o empregado, o branco contra o negro, não é isso? Isso, exatamente. O hétero contra o homo e assim por diante, né? Então eles querem realmente criar essa confusão, esse conflito, né? E isso é bem típico do marxismo, ok? Porque quem já estudou o marxismo sabe que a ideia deles é sempre renascer do caos, tá? Então, a ideologia marxista ela vem dizer que você sempre vai ter dois lados, né? E que esses dois lados têm que conflitar, tem que dar uma guerra, tem que destruir tudo, para que daí renasça, como uma fênix das cinzas, né, o sonho deles da revolução, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, quando você vê um conflito, como agora a gente tem Rússia e Ucrânia, né? E na história da humanidade sempre teve conflitos. Você vai ver que eles apoiam os dois lados. Eles não estão apoiando um lado só, eles apoiam os dois. Porque eles querem colocar lenha na fogueira. Eles querem que eles se matem, que eles se destruam, para dali é a teoria do caos. Aí vai ressurgir, né? Então eles estão sempre assim, por isso que eles colocam, como o senhor falou, né? O branco contra o negro, né? O pobre contra o rico, etc, etc. Então eles estão sempre alimentando isso, né? Mas eu falava no começo aqui, então, da questão da minha vivência dentro da Igreja Católica, né? E que eu achava que aquilo ali era a Igreja Católica. Citei o exemplo ali da multiplicação dos pães, mas tem N exemplos que os padres pegam ali o texto bíblico, distorcem completamente de acordo com a ideologia marxista e ensinam aquilo, e você passa a acreditar que aquilo ali é fé católica, mas infelizmente não é. Aí, claro, com o passar do tempo, algumas pessoas, e eu vou dizer assim, até um privilégio, eu acho que é uma graça especial que a gente recebe de Deus, que a nossa capacidade humana simplesmente sozinha não daria conta disso, né? Mas Deus dá a graça para quem Ele quer, e Ele dá a graça para algumas pessoas acordarem, digamos assim, e perceberem que aquilo ali não é a Igreja Católica, né? Aquilo ali não é a Igreja Católica. E aí você vai começar a estudar, você vai se aprofundar, você vai estudar os dogmas, os sacramentos, as encíclicas papais, você vai estudar teologia e você vai perceber que aquilo ali é um engodo, que aquilo ali é falácia, né? Que não é teologia, é uma ideologia, que não é da libertação, é da enganação, né? Então é a ideologia da enganação. Acho que esse é o título que caía melhor aí para eles, né? E oxalá a gente tenha essa oportunidade, como a gente está fazendo agora, e durante a nossa vida a gente possa nos gastar, né, em favor de pregar verdadeiramente a palavra de nosso Senhor e mostrar para as pessoas que aquilo ali não é teologia da libertação.